Hoje em dia não é tão comum, mas lá pelos anos 2000, na geração do clássico PS2, era bem normal de quando o filme fazia sucesso, ele ganhasse um jogo próprio, onde alguns desses jogos acabavam sendo excelentes e outros eram um lixo completo, onde claramente foram feitos somente pra surfar no hype do filme. E é sério, cara, no PS2 teve muito, mas muito jogo assim. E nesse vídeo eu te convido a explorar um pouco do submundo dos jogos baseados em filmes. Começando com um jogo que foi inspirado em um dos meus filmes preferidos de toda essa vida, Scarface. Além de, obviamente, ter sido inspirado no filme de 89, ele também acabou se inspirando muito em GTA, sendo um jogo mundo aberto que se passa na Miami dos anos 80, assim como GTA Vice City, que se passa na mesma cidade. Pra quem não sabe, Vice City é o nome fictício de Miami no universo GTA. Pra você que não o conhece, vendo esse combo de jogo baseado em filme, e que era um de muitos GTA Killers que tava saindo aos montes naquela época, pode até pensar que esse jogo é ruim, mas na verdade esse jogo é incrível, cara. Pra você que ainda não viu o filme, eu vou falar do final dele agora, então se não quiser tomar spoiler, pula pra esse tempo aí na tela. No filme, depois de ter migrado para os Estados Unidos pra tentar ficar rico através do crime, Tony Montana finalmente consegue a vida que tanto queria, tendo poder, respeito e muito, mas muito dinheiro. Mas tudo isso em troca de uma vida curta e no final do filme ele acaba morrendo. E o jogo, ao invés de só repetir a história do filme, ele faz algo muito melhor. Ele começa sendo um final alternativo pro filme, onde o Tony Montana consegue sair vivo da mansão, mas acaba perdendo tudo que havia construído até ali, sua reputação, seus territórios, suas bolas e, claro, todo o seu dinheiro. E seu objetivo no jogo é recuperar tudo e voltar a ser o pica de cachorro do mundo do crime de Miami. E cara, essa ideia é simplesmente genial, pois querendo ou não é bem diferente dos padrões dos jogos baseados em filmes dessa mesma época, onde a maioria só reconta a história ou no máximo muda algumas coisas do filme, mas a história continua sendo exatamente a mesma. O jogo também conta com algumas mecânicas bem da horas, como a de você conseguir ter um diálogo com praticamente qualquer NPC. Isso porque ele saiu meses antes do Bully, tá? Que por mais que ele tenha esse sistema de diálogos mais aperfeiçoado, aqui no Scarface já dava pra você trocar uma ideia com os NPCs da rua. E assim como no Bully, dá pra você intimidar as pessoas na rua, pra assim conseguir aumentar seu medidor de bolas. Esses e outros pontos fazem dele um dos melhores exemplos quando falamos de bons jogos baseados em filmes. Ainda falando de filmes sobre mafiosos, temos outro ótimo jogo de mundo aberto que saiu no mesmo ano do jogo do Scarface e que é baseado em um dos filmes mais icônicos de toda a história, The Godfather, The Game, ou como é mais conhecido aqui no Brasil, O Poderoso Chefão. O jogo foi lançado pela EA em um tempo que ela só fazia jogo pedrada, como Need for Speed Most Wanted, Burnout 3, Medal of Honor, e no meio de todos esses também fez o jogo do Poderoso Chefão que ficou incrível, cara. O jogo se passa nos anos 40, você controla um cara que presenciou o churrascamento de seu próprio pai, e logo após isso é consolado pelo brabíssimo Don Corleone, que promete ao garoto que ele terá sua vingança. E assim, cara, história de vingança tinha aos montes naquela época e, na verdade, tem várias até hoje. Então a história não era uma das mais criativas, mas o jogo em si era excelente, com uma boa mecânica de personalização, um bom combate, uma ótima atuação pra época. E lembra do GTA San Andreas que tinha aquele sistema de guerra de território? Pois é, cara, aqui tem algo bem parecido. No jogo tem um sistema de rivalidade entre as famílias mafiosas, que não era como no GTA, que era só você chegar nos territórios e meter bala em geral. Era algo bem mais contido, como você poder extorquir uma loja que é dominada por outra família, por exemplo, para cobrar dinheiro de proteção. Mas ainda assim, era muito da hora. Ele foi até indicado ao prêmio de melhor jogo baseado em filme daquele ano. Então, se você ainda não jogou, vale muito a pena você baixar ele em algum emulador de PS2, pois assim como o filme, ele é excelente, cara, vai por mim. Mas já tá bom de jogo de gangster, cara. Agora vamos falar de um jogo que foi baseado em um filme policial. Você já assistiu Beverly Hills Cop, ou como é mais conhecido aqui no Brasil, Um Tiro da Pesada? É aquele filme de comédia com Ed Murphy, que ele é um policial loucão e tal. Pois é, cara, esse filme ganhou um jogo baseado nele pro PS2 e, cara, sente só a pressão dessa bomba, irmão. Meu Deus
Deus do céu, irmão. Esse é um daqueles jogos que você fica se perguntando como que eles desenvolveram isso e se pergunta mais ainda como que eles tiveram a coragem de lançar essa tosqueira, cara. O jogo é um FPS todo duro, irmão. A gameplay é toda travada e parece até que é um jogo de PS1, cara. A hitbox dos inimigos é toda zoada. Você tá com a mira em cima de um cara e mesmo assim um tiro não pega, irmão. Mas se você errar o tiro, não tem problema, porque aparentemente os inimigos aqui são surdos. Você dá um tiro e não alerta ninguém. E sabe o Axel Foley, que no filme é o Ed Murphy? Aqui no jogo ele é só um careca genérico. Se pá, os caras não tinham dinheiro pra pagar ele, tá ligado? Na verdade, eu acho que eles não tinham dinheiro pra pagar sequer um ator de voz, bicho. Todo mundo aqui no jogo é mudo, inclusive o protagonista. E eu ainda vou além. Os caras não tiveram orçamento nem mesmo pra colocar uma musiquinha no jogo, cara. Além de não ter a voz do boneco, nas cutscenes não tem nenhuma musiquinha pra deixar ele menos tosco, tá ligado? Isso tudo fica muito pior quando você sabe que ele saiu em 2006. Pois é, no mesmo ano que saiu o jogo do Scarface, o jogo do Poderoso Chefão, saiu essa bomba desse jogo de um tiro da pesada pra competir com eles. Se pá, foi esse o jogo que ganhou o prêmio de melhor jogo baseado em filme, cara. Olha essa cena digna de Oscar, irmão. Ainda no assunto de jogos policiais, no ano de 2000 era lançado o filme Charlie's Angels, que aqui no Brasil ficou como As Panteras. Basicamente é um filme sobre 3 mulheres que fazem parte de uma agência super secreta. É um 3 espiãs demais antes das 3 espiãs demais. Com o sucesso do filme foi lançada uma sequência no ano de 2003, e junto com essa sequência, obviamente também tinha que ter um jogo das Panteras pro PS2. E o jogo é isso aqui. Oh, não. Brother, olha a tosqueira que é essa gameplay, cara. O jogo é um beat'em up todo troncho. A câmera mexe de uma forma toda estranha. Você pode até ficar tonto com esse lixo dessa câmera. O combate, que é o principal elemento de um beat'em up, todo zoado, filho. A boneca que tem os movimentos todo estranho, dura pra caralho. E meu Deus, cara, olha pra essa desgraçada dessa boneca, irmão. Parece que a calvície chega pra todos, não é mesmo? Ô, velho, olha essa porra dessa boneca andando, cara. É muito engraçado, irmão. E é engraçado que o jogo tem um efeito sonoro do Omnitrix, tá ligado? Olha isso. O filme das Panteras é um clássico da comédia de ação dos anos 2000. E o jogo também é uma comédia completa de tão tosco que é esse jogo, cara. Meu Deus do céu. Mas agora vamos falar de coisa boa, porque em 2004 saiu o melhor filme do Homem-Aranha até hoje, e junto dele também saiu o jogo que por muito tempo também foi considerado o melhor jogo do Homem-Aranha, o fantástico, maravilhoso, delicioso Spider-Man 2 de PS2. O jogo foi sim baseado no filme, que é incrível, mas o da hora é que ele tomou algumas liberdades criativas para que não ficasse só um Ctrl-C, Ctrl-V do filme, como o Arco do Mistério, que nem é citado no filme, mas no jogo ele tem uma participação muito da hora, com aquela parte que ele ataca o teatro e você tem que salvar as pessoas ali dentro, e aquela fantástica boss fight na Estátua da Liberdade, que é insana de boa, cara. E ainda com essas e outras adições, ele termina exatamente como o filme, com aquela boss fight contra o Dr. Octopus, que também é muito boa. Mesmo tendo muita liberdade criativa, o jogo ainda se mantém muito fiel ao filme. Lembra daquela cena do começo do filme, do Peter entregando pizza com o traje do Homem-Aranha? Pois é, cara, no jogo essas entregas viraram meio que missões secundárias, onde você precisa entregar pizzas em um limite de tempo. Fora que toca uma música muito engraçada de fundo, cara. Fora que, mecanicamente, ele foi um dos jogos mais inovadores de sua geração. Sabe o mundo aberto que hoje é obrigatório nos jogos do Homem-Aranha? Começou aqui no Spider-Man 2 de PS2. O web swing realista que gruda nos prédios e não no céu começou no Spider-Man 2 de PS2. Em resumo, Spider-Man 2 do PS2 é um jogaço e meu Deus, cara, como eu amo esse jogo. E vocês devem ter percebido que quando eu falo do jogo, eu dou ênfase à versão do PS2. Isso porque essa obra-prima teve um porte horroroso pro PC, irmão. Que definitivamente não é o mesmo jogo.
Que coisa horrorosa! Onde inclusive falei dessa versão nesse outro vídeo onde falo sobre jogos incríveis em suas piores versões. Vale muito a pena conferir, cara, tenho certeza que você vai curtir. Não é a versão dele, né? Esse aqui é outro jogo, pelo amor de Deus. Dá não. Outro jogo. Ainda no assunto de jogos de heróis, já que falamos de um herói da Marvel, nada mais justo que falar de um da DC. Em 2005 saiu o primeiro filme da trilogia dos filmes do Batman, e junto dele saiu o jogo baseado no filme de mesmo nome, Batman Begins. O jogo é sim fiel ao filme, mas assim como Spider-Man 2 do PS2, ele tem uma certa liberdade criativa, só que um pouco mais contida, como mudar a estrutura de algumas cenas que acontecem no filme para ter outro formato no jogo, por exemplo. Apesar da história ter o mesmo desfecho do filme. E é bem da hora o fato deles terem conseguido chamar o elenco do filme para dar voz a seus personagens no jogo. Então a voz do Batman no jogo é o próprio Christian Bale, o espantalho do jogo é o próprio Cillian Murphy e etc. O tema principal do filme é o medo. E no jogo eles adicionaram o medo como uma mecânica de gameplay, onde resumidamente você causa medo aos inimigos para conseguir enfrentá-los com mais facilidade. O que apesar de na prática não ter funcionado tão bem, muito por conta das limitações da época, é bem legal ver como eles pelo menos tentaram fazer algo da hora no jogo, fora as sessões onde você controla o Batmóvel, que parecem mais uma corrida de Burnout, mas ainda assim são bem da horas. O jogo também teria uma sequência baseada na sequência do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Porém, essa sequência foi cancelada e daria lugar para um tal de Batman Arkham Asylum, que foi simplesmente um dos jogos de herói mais importantes de todos os tempos. Algum dia eu ainda faço um vídeo dedicado somente à saga Arkham. Apesar de não ser um jogo tão incrível hoje em dia, Batman Begins foi muito importante pro surgimento da saga Arkham, e que dá sim para dizer que ele é um bom jogo baseado no filme. I'm wearing ladies' underwear. O que infelizmente não dá pra dizer o mesmo do jogo da Paixonite e do Morcegão. Vocês já assistiram o filme da Mulher Gato? Aquele filme tenebroso que dá dor nos olhos só de você assistir 3 minutos dele? Pois é, cara, acharam que seria uma ótima ideia lançar um jogo baseado em um filme porcaria daquele. Isso viria a dar muito certo com X-Men Origins Wolverine, que tem um filme bem ruim, mas o jogo dele é bem da hora. Mas esse jogo da Mulher Gato, irmão, digo com tranquilidade que o jogo é tão ruim quanto o filme, brother. Os bonecos mandam frase de efeito toda hora, cara, mesmo que não faça o menor sentido naquele momento. If there's one thing I hate about shopping after hours, it's competition. Bling bling, baby. Just what we came for. A movimentação é toda esquisita e a câmera do jogo não colabora nem um pouco, porque o botão que seria para mover a câmera, que é o R3, é o botão de combate do game. Pois é, você tem que depender da movimentação automática da câmera durante o jogo inteiro, o que já adianto É uma bela porcaria. Diferente do jogo do Jet Li, por exemplo, que esse esquema de câmera e de combate funcionam muito bem, aqui no jogo da Mulher Gato esse sistema é uma carniça, cara. O combate sequer é dinâmico, parece que o jogo inteiro tem um combate coreografado, porque toda hora os inimigos estão perto de um local muito conveniente pra uma finalização, tá ligado? O jogo inteiro é uma tortura, irmão, mas pelo menos dá pra dizer que ele é um jogo muito fiel ao filme. Os dois são uma bela bosta. E cara, tem muito, mas muitos outros jogos baseados em filmes. Eu poderia falar daquele jogo da Furry que tem Tara em abelha, do jogo do Ratatouille que também é muito bom, e vários outros que seriam bem legais de comentar em um vídeo, cara. Quem sabe esse vídeo não tem uma parte 2. Então comenta aí algum outro jogo baseado em filme que eu não citei aqui no vídeo. Muito provavelmente tem algum que eu não conheça, cara, então vai ser bem legal de ler os comentários. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe um like e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Se você puder fazer isso por mim, eu vou ficar imensamente grato. Mas desde já, eu agradeço demais por você ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, tamo junto e boa jogatina.